Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Boa tarde a todos, ouvintes da Aranãs. Hoje resolvi fazer um programa sobre doença hipertensiva específica da gravidez, pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Isso é uma situação séria e a gente precisava falar um pouco sobre isso aqui, porque é uma situação que conduz risco à gestação. A doença hipertensiva específica da gravidez, também denominada toxemia gravídica ou hipertensão induzida pela gravidez, incide 5 a 10% das gestantes. Caracteriza-se por hipertensão, pressão alta, inchação, nos pés, no corpo, e perda de proteína na urina. São os 3 sinais principais: hipertensão, edema e proteinúria. Perda de proteína na urina. Ela instala-se geralmente após a 20ª semana da gravidez. 20ª semana da gravidez. Pode apresentar apenas quadros leves de hipertensão e edema ou evoluir para uma situação grave, uma hipertensão grave, edema generalizado, perda de proteína acentuada, coagulopatia, insuficiência hepática, renal, convulsões, eclâmpsia e coma. Quer dizer, a pessoa pode evoluir para um quadro bastante grave, no caso de vir a ocorrer uma eclâmpsia com convulsão e com risco de vida, para o binômio mãe e filho. Acredita-se que haja disfunção vascular, provavelmente mediado por um mecanismo imunológico a partir da adaptação materna inadequada a antígenos de origem paterna. Então, parece que existe um problema imunológico e haja uma disfunção vascular para explicar esse problema dessa hipertensão na gravidez. Ocorre uma vasoconstrição, quer dizer, os vasos contraem, aumentando a permeabilidade capilar, levando ao edema e, por último, a ativação de um sistema de coagulação com queda do número de plaquetas e fenômenos hemorrágicos com insuficiência de múltiplos órgãos. Quer dizer, quando a coisa evolui para o pior, aí dá problema, um problema vascular, uma disfunção vascular, aí começa a ocorrer queda de plaquetas, problemas hemorrágicos, insuficiência de múltiplos órgãos, uma situação gravíssima, O envolvimento cerebral é a principal causa de morte materna, fazendo com que o controle da hipertensão seja o principal objetivo do tratamento das situações de emergência. Então a mulher chegou com hipertensão no final da gravidez, primeira coisa, controlar aquela hipertensão rapidamente. Os rins são provavelmente os principais alvos da doença. Ocorre a proteinúria, que é a perda de proteína na urina, que pode ser acentuada, evidenciando o comprometimento renal. No fígado, observam-se lesões isquêmicas, determinando graus variáveis de disfunção hepática. O vasoespasmo, a contração vascular, determina a redução do fluxo do útero e da placenta, levando a prejuízo para o desenvolvimento do feto, que é uma situação gravíssima. A redução do origem de plaquetas guarda relação direta com a gravidade da doença, o risco fetal e a condição clínica da gestante. Então, se chega a ponto de reduzir plaquetas, quanto mais reduz a plaqueta, mais grave é o caso. Inicialmente, há elevação da pressão arterial. Ocorre uma inchação, podendo ocorrer ganho de peso de até 1 kg por semana. Então, a paciente com pré-eclâmpsia, ela tem que ser acompanhada com mais frequência. A presença dessa perda de proteína, que é a proteinúria, fecha o diagnóstico. Mas a presença de proteinúria significa doença em estágio relativamente avançado, exigindo atenção especial. Então a gente tem que corrigir a doença antes dela piorar. Então quando chega com a proteinúria avançada, é um problema, já está no estado grave, uma proteinúria muito grande. Pode haver grave hipertensão arterial, encefalopatia hipertensiva, situação grave, podendo evoluir para convulsões e até para coma e morte. A eclâmpsia poderá ser evitada principalmente reconhecendo no pré-natal, da importância da consulta pré-natal, as gestantes de risco. Por exemplo, as primigestas, mais cuidado com elas. As pessoas que já são, as mulheres que são hipertensas crônicas, pacientes com antecedente de pré-eclâmpsia grave, já tiveram pré-eclâmpsia antes, Pessoas diabéticas, com vasculopatia já,
e gravidez múltipla. Estabelecido o diagnóstico, a paciente deve voltar ao médico de 2 em 2 dias, e sempre que é necessário. Quer dizer, uma paciente com pré-eclâmpsia, ela tem que voltar ao médico com frequência, para poder verificar se está piorando, se o quadro está estável, que jeito está. Paciente com pré-eclâmpsia deve ficar em repouso e afastar de sua atividade imediatamente. O médico, quando vai diagnosticando pré-eclâmpsia, ele afasta a paciente do trabalho. Não pode trabalhar, fica quieto. Deve evitar o sal em excesso, é lógico. Fazer controle diário da pressão arterial e semanal do peso. Não deve usar diurético, né? Às vezes, inadvertidamente, a gestante pega e usa furosemida. Não pode usar. Durante esse período, o médico vai orientar o que fazer. Não se pode usar diurético. A proteinúria deve ser medida a cada 3, 5 dias e a avaliação do crescimento do feto semanalmente, para ver o que está havendo com o menino, para ver se precisa interromper a gestação antes da hora marcada. Deve preparar o paciente para o parto normal, se for possível, preparar o paciente para o parto normal, sim, né? Se o quadro se agravar, ocorrendo emergência hipertensiva, essa doença deve ser tratada, assim como as convulsões, caso a paciente desenvolva eclâmpsia. Porque quando a paciente desenvolve eclâmpsia, quer dizer, dando convulsões, aí a gente chama de eclâmpsia, aí a situação é gravíssima. O paciente tem que estar dentro do hospital para tomar as providências, baixar a pressão, controlar as convulsões e o quadro todo, né? Nesse caso, é lógico que a gestação deve ser interrompida, independentemente da idade gestacional, para preservar a mãe. Se a mãe entra em eclâmpsia, né, ela está com convulsão, ela está em coma, ela pode morrer. Então, nesse caso, a gestação é interrompida naquele momento, independente da criança estar viável ou não, porque ali você tem que preservar a vida da mãe. Ela está correndo risco, né? Aí a paciente já vai estar internada no hospital, com todos os cuidados médicos, já está ali com medicamentos apropriados para reduzir a pressão arterial, medicamentos apropriados para controlar todo o quadro convulsivo, né? E existem medicamentos para essa finalidade, e ali o médico vai controlar toda a situação. Se depois de todas as medidas adotadas ele não conseguir, né, reverter o quadro, está indicada, né, a interrupção da gravidez, em qualquer estágio da gravidez, seja com o feto em condições, né, já viáveis ou não, porque ali a mãe está correndo sério risco de vida, né? Sob condições clínicas estáveis, é preciso fazer o parto normal induzido. Se você leva o paciente até o final da gravidez, ela conseguiu chegar ao final, ela aí tem trabalho de parto, ela está bem, a pressão dela está bem controlada, né? Todos os fatores de risco estão bem controlados, você pode conduzir essa paciente a um parto normal, né? Há casos, e a gente frequentemente vê isso, que a paciente chega no final da gestação numa condição boa, podendo fazer o parto normal, o que vai ser melhor para ela. Mas se não for possível, evidentemente, a cesariana será a via preferencial, em situações estáveis, como eu falei aqui, e condições obstétricas desfavoráveis. E se a paciente chega no final, não tem condição de parto normal, qual a solução? Né? Cesariana. Então ali vai fazer uma cesariana que vai ser muito mais saudável, tanto para a mãe quanto para o filho. Mas se tiver condição de levar o parto normal até o final, tudo bem. Se a mãe estiver muito grave, evidentemente, com eclâmpsia, com convulsões, com hipertensão grave, aí não tem outro jeito, tem que interromper a gravidez, como eu disse aqui. Então é uma situação séria, que o ginecologista vai orientar a paciente desde o princípio da gestação até o final, né? Vai saber qual o risco dela diante da história colhida, e de repente ela vai ganhar seu menino em condições boas, porque vai ser bem acompanhada, o médico vai estar ali dando todo o suporte, e no final nascerá uma criança saudável, sem problemas. Então, sobre eclâmpsia, pré-eclâmpsia e doença hipertensiva da gravidez, era isso que eu tinha no programa de hoje. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 3399129